Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 40 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 37º capítulo, intitulado A Preleção da Ministra. Neste capítulo, André informa que deseja assistir à palestra da ministra. Tobias então diz que essas aulas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você desse modo autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas entre servidores e abrigados dos Ministérios da Regeneração e do Auxílio. Desejo-lhe excelente proveito. Aqui há um ponto interessante, visto que essas aulas, essas preleções, são destinadas apenas àqueles que realmente têm interesse em assistir, para que o tempo não seja perdido e a pessoa esteja no local de forma obrigada, contrafeita. É um ponto interessante a ser levantado na nossa reflexão. Mais adiante, André diz que então se lembrou da conversa que teve com a sua mãe e teve dúvidas sobre o bônus horas. Tobias, no entanto, o esclareceu. Os administradores em geral impendem a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador, mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, somente as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual, assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Este é outro ponto interessante, visto que, de maneira geral, conforme diz Tobias, os administradores entregam o bônus hora conforme o empenho do trabalhador, o tempo de serviço realizado. Mas o valor de cada minuto, cada segundo, somente as forças divinas que podem determinar, conforme foi dito por Tobias. Há pessoas que passam anos e anos numa determinada atividade, sem, contudo, compreenderem e dedicarem-se efetivamente àquela atividade, sem acrescentarem nada aos seus valores intrínsecos. Mais à frente, chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me, diz André, em companhia de Narcisa e Salúcio, para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha, o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam delicado perfume. Calculei a assistência de mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou: estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar, porém, por nossa vez. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não, por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse sobre o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Este é um aspecto bastante interessante, fecundo, que foi criado pelo governador da colônia com o objetivo de se evitar a perda de tempo e também a opinião pessoal de quem está a fazer a palestra. Desse modo, aqueles que estão lá em destaque
têm um conhecimento sobre o assunto e podem qualificar o debate das ideias de maneira respeitosa e edificante. Mais adiante diz André, Veneranda versou sobre o pensamento. Disse que muitos que lá estavam ficavam estupefatos com as formas análogas às da Terra. Encontraram aqui, disse ela em determinado trecho da palestra, a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores divinos expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Toda a preleção da ministra Veneranda é a respeito do pensamento, da importância dessa força vital no universo e nas nossas vidas, seja no plano físico ou no mundo espiritual. Tudo é uma questão de pensamento, tudo é uma força viva, uma parte dentro do todo. É uma atmosfera criadora que envolve o Pai e os próprios filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nosso lar, portanto, é uma cidade espiritual, conforme diz a própria Veneranda, de transição. Ela diz então que é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, porque invariavelmente poucos se preparam à ascensão para colônias mais elevadas, mas a maioria volta à Terra para os serviços de redenção. Essas então foram as principais considerações acerca do capítulo. Espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo encontro.